bem-vindo a mais uma edição do MedTask Pills, a sua revisão semanal sobre temas relevantes para a prática clínica, mas principalmente para a prova de residência. Hoje temos um novo rosto aqui, professor Jones, de Cirurgia Geral, que vai falar sobre essa atualização importantíssima do ATLS, algo que eu não entendo mais nada, mas que eu me lembro muito bem que quando eu prestei prova de residência, despencou na minha prova. É verdade. Todo ano cai. A ATLS é uma coisa que não falta na prova de cirurgia. E esse ano vocês têm que tomar muito cuidado porque a gente teve a 11ª atualização do ATLS. É provável que nas provas mais tops que nós temos, isso não seja cobrado diretamente, porque essa atualização é agora de junho e a gente já tem questões feitas, tem editais que foram lançados. Só que os conceitos que foram embutidos nessa revisão do ATLS já são mais antigos que ele. Então os conceitos podem ser cobrados e é por isso que a gente vai abordar as principais atualizações do ATLS aqui no MedTask Pills. Maravilha. Vamos, como sempre, começar aqui com uma questão para a gente já entender como que isso pode aparecer na prova. Lembrando que a gente vai falar sobre a revisão e a gente volta no final para resolver essa questão. Então fica até o final. Então aqui a gente tem uma questão inédita. Vamos lá. Um homem de 26 anos é trazido ao pronto-socorro referência em trauma após atropelamento por composição ferroviária. Lá no HC a gente tem isso direto, do lado do Metrô Clínicas. Apresenta uma amputação traumática do membro inferior esquerdo ao nível proximal da coxa. Na admissão, está inconsciente, um Glasgow de 6, com palidez cutânea, extremidades frias, sudorese, pulso filiforme em carótidas e ausência de pulso radial. Na monitorização ele revela uma PA de 60/30, uma frequência cardíaca de 148 batimentos por minuto, uma frequência respiratória de 30 incursões respiratórias por minuto e uma saturação de oxigênio de 88% em ar ambiente. Durante a avaliação inicial na sala do trauma, qual deve ser a conduta prioritária? Perfeito. Vamos ver as alternativas. Garantir via aérea com intubação orotraqueal devido ao rebaixamento do nível de consciência. Alternativa B. Avaliar permeabilidade das vias aéreas e iniciar oxigênio suplementar. Alternativa C. Iniciar infusão de cristalóides e transfusão sanguínea rápida, priorizando volume. Ou alternativa D. Controlar a hemorragia exsanguinante com aplicação imediata de torniquete proximal à amputação. Tem noção, André, do que é a resposta? Tá difícil, viu? O meu conhecimento de clínica aqui. Eu já falei, Glasgow menor que 8 tem que entubar. Eu tô achando que não é a alternativa A. Vamos ver. Mas no reflexo, assim, não, eu tô brincando. Eu realmente não sei. Eu vou aprender aqui ao longo da aula. Então, pessoal, vamos falar dessa nova revisão do ATLS. O que é mais importante? E esse slide traz o principal conceito e muito provavelmente a principal atualização dessa edição. A gente vai deixar de lado o único e exclusivo ABCDE e a gente vai incorporar o XABCDE. Como que isso funciona? O XABCDE é a principal atualização. Nós temos algumas outras mudanças que a gente vai comentar na aula, então não percam essa aula, porque nós vamos falar de informação de más notícias, que é um capítulo novo que surgiu nesse ATLS, algumas alterações no manejo das vias aéreas que não são muito significativas, mas existem, mudanças no tratamento do pneumotórax hipertensivo, que pode fazer a diferença na sua prova, e a reposição de volume nos pacientes queimados. Então, em relação à mudança do ABCDE, da avaliação primária, para o que agora vai ser o padrão, que é o XABCDE. Eu já falei com vocês em aula sobre isso. O X, ele vem de exsanguinação, de uma hemorragia externa, que é compressível. Tá, André? Então isso virou a prioridade. Perfeito. Então eu já sei que não é alternativa A. Então, é a prioridade, já era incorporado isso no pré-hospitalar, no PHTLS, só que agora está presente na nova edição do ATLS. Muito bom. Como é que isso pode aparecer para vocês nas questões de prova? Então, pessoal,
a gente sabia que até a 10ª edição, a prioridade, o que mais mata o paciente são os problemas relacionados à via aérea. Então, nossa principal e inicial preocupação no ATLS era avaliar a via aérea, manter ela pérvia e também no ar garantir estabilidade da coluna cervical. As hemorragias exsanguinantes, o sangramento externo, que vai acabar com a volemia do paciente em poucos minutos ou segundos, é a prioridade. Isso mata mais do que os problemas da via aérea. Essa é uma mudança bem relevante aí, né? Na maioria das vezes, o sangramento vai chegar controlado no hospital. Perfeito. Mas a questão que trouxer uma hemorragia exsanguinante externa compressível, ela é prioridade em relação à via aérea. Muito bom. Nos moldes da 11ª edição. Legal. Então aqui a gente traz de novo X, A, B, C, D, E. Todo o resto foi mantido igual. Legal. Então o que vocês têm que lembrar é, se for uma hemorragia exsanguinante externa, ou seja, amputação traumática, ferimento corto-contuso com laceração de artéria que está com sangramento em jato, Perfeito. isso é prioridade em relação à via aérea. Muito bom. Professor, e sangramento abdominal, laceração do fígado, do baço, é externo? Não é. Então, se não é externo, não é uma hemorragia exsanguinante que vai ser vista no X porque ela não é compressível. Perfeito. Esse é um ponto importante, né? Pode ser alvo de pegadinha em questão aí, Pode. né? Da mesma forma, o mesmo princípio se aplica ao hemotórax maciço. Também não é uma hemorragia exsanguinante externa, não é passível de compressão, também vai ser avaliado no C, como a gente sempre fez. Então são 2 X, né? É externo e exsanguinante, não é só um X, né? O X está lá, mas eu falo para vocês lembrarem, é exsanguinação e externo, Perfeito. tá? Para Perfeito. não esquecer. Ficou gravado. Ótimo. Bom demais. Então, pessoal, um capítulo novo que foi trazido aí no ATLS na 11ª edição, que é o ABCD para informar as más notícias para os pacientes vítimas de politrauma, para informar as suas famílias. Tá? Isso aqui é uma evolução do SPICES que é mais compatível com a nossa realidade e que pode ser muito bem aplicado. Eu acho que isso não vai cair na prova de vocês, porque é um conceito muito específico, mas se alguma banca mal intencionada cobrar, vocês já vão estar cientes. Então, basicamente, são 4 passos. Aqui, a gente vai organizar o nosso pensamento antes de informar o familiar do paciente sobre o que aconteceu, que é o passo 1. Nós vamos nos preparar para essa reunião com o familiar, de preferência num ambiente mais calmo, um ambiente reservado, sabendo exatamente o que aconteceu com o paciente para dar informação precisa para esse familiar. Depois, no passo 3, nós temos propriamente o ABCD do trauma, na qual eu vou sentar com ele, perguntar o que ele já está sabendo, informar o que aconteceu e acolher os seus sentimentos, dando aí o apoio a esse familiar que muitas vezes, num trauma grave, pode ter o óbito de um ente querido. E no final de tudo isso, nós vamos reunir a nossa equipe para fazer um debriefing, para fazer uma devolutiva, um feedback do que aconteceu. Perfeito. Voltando ao X, que é uma das principais atualizações, o capítulo é curto. O que é que vocês precisam saber? Lembra lá que é uma hemorragia externa e exsanguinante? Eu só tenho basicamente 3 formas de fazer o controle desse sangramento. E o ATLS ele traz essas 3 formas, o capítulo ele gira basicamente em torno disso. Quais são as 3 formas? Primeira delas, compressão direta. Viu o sangramento, vai lá e comprime. Controlou, acabou. Você vai seguir para o ABCD normal. Perfeito. Às vezes eu não controlo com isso. E aí eu posso ter que utilizar uma técnica que eles chamam de packing. O que é o packing? É você pegar compressa e empacotar um FCC que está sangrando. Perfeito. Ou, nos casos mais extremos, e aqui que pode ser pego em questão, é o uso do torniquete. Então, o uso do torniquete já foi liberado vários anos atrás, depois passou por um tempo que ele era proscrito pelo risco de lesão neurovascular. Agora voltou. O torniquete está lá para salvar a vida desse paciente que tem uma hemorragia externa exsanguinante, normalmente de membros, onde você vai aplicar o torniquete proximal ao sangramento e vai fazer o controle da hemorragia exsanguinante. Porque tem uma dúvida aqui. Eu só uso o torniquete diante da refratariedade da compressão e do packing ou
depende do tipo de lesão? Depende do tipo de lesão. Perfeito. Você tem, por exemplo, uma lesão arterial da artéria femoral, profunda, que você comprime e não para o sangramento. Perfeito. Não vai adiantar tentar fazer um PEC, não vai adiantar Perfeito. tentar continuar com pressão, você vai ter que adotar o uso do torniquete. Maravilha. Então, lesões principalmente arteriais, que tem uma pressão muito mais elevada e que você não tem um acesso direto, então o vaso foi lesado, mas você não está vendo exatamente a lesão do vaso, não dá pra fazer nada. não dá para ligar, não dá para comprimir diretamente, você não vai ter o controle. Perfeito. Então, se você não tiver o controle com a compressão direta, não tiver como fazer um tamponamento, um packing, você vai partir para o uso do torniquete. Perfeito. Legal. Da mesma forma que não dá. Se o paciente tem uma lesão de artéria carótida, que você não consegue comprimir diretamente, não dá para pôr um torniquete no pescoço. Senão você já sabe qual que vai ser o desfecho, né? Tá? Então, o torniquete ele vai ser reservado para, geralmente, lesões exsanguinantes de membros. Legal. Tá? Maravilha. E aqui é o uso clássico do torniquete. Vocês veem um ferimento corto-contuso na região medial do braço esquerdo do paciente com lesão da artéria radial. E aqui a gente tem algumas orientações, né? O torniquete ele vai ser colocado proximal à lesão, mas o mínimo necessário. São em torno de 2 a 3 polegadas, isso vai dar 5 a 8 centímetros. Perfeito. O que acontece? Se você tem uma lesão, uma amputação traumática do pé, com sangramento externo ativo da artéria pediosa, da artéria tibial anterior, pode ser um sangramento exsanguinante e externo. É compressível? Muito provavelmente não. Vou ter que usar o torniquete. Perfeito. Eu não vou colocar o torniquete na coxa. Exato, na porque raiz senão, da coxa. Exatamente. Isquemiar todo o membro. Exatamente. Necessariamente. Então o torniquete ele vai ser colocado 5 a 8 centímetros proximal à lesão. Perfeito. Para você Deu pra entender reduzir bem. as consequências do uso do torniquete. Em relação ao manejo de via aérea, pessoal, técnica não mudou muito. Aqui eles trazem a recomendação de, se necessário, usar o videolaringo. Você que é da clínica via aérea difícil, você sabe que o videolaringo pode salvar a vida do paciente. O ATLS trouxe isso. E algumas orientações a respeito do uso de drogas vasoativas. Eu sei que é no C, tá? Eu sei que é no C, mas lembrem-se que a gente faz um atendimento integrado do paciente vítima de trauma. Então, se eu estou fazendo o planejamento de uma intubação orotraqueal, para dar uma via aérea definitiva, Perfeito. eu vou usar drogas que algumas vezes vão levar a uma queda na pressão arterial. Sim. É um dos principais temores ali do contexto da intubação orotraqueal é a hipotensão pós-intubação. A gente até dá preferência em alguns cenários para utilizar drogas que têm um efeito menor, como a ketamina, por exemplo. Mas o bloqueador neuromuscular vai levar uma vasodilatação e vai levar uma queda da pressão arterial. E nós vamos utilizar na intubação assistida por drogas. O que o ATLS traz de recomendação bem evidente aqui nessa atualização? Se eu estou prevendo isso, eu vou repor o volume desse paciente que está com suspeita de um choque hemorrágico. Posso e devo, se eu já tiver acesso, iniciar uma droga vasoativa para que a repercussão da minha intubação assistida por drogas não seja tão intensa quanto ela poderia ser. Perfeito. Basicamente é essa a atualização que houve no manejo da via aérea. Em relação a pneumotórax hipertensivo, lá no B, aqui a gente tem uma coisinha que voltou aí das edições anteriores à 10ª. Então, na 10ª edição, ficou bem evidente a recomendação, que era para fazer toracocentese de alívio, fazer punção de alívio, fazer a toracostomia digital para aliviar a pressão do pneumotórax hipertensivo no 5º espaço intercostal, entre as linhas axilar anterior e média, o que a gente chama de triângulo de segurança. Tá. Então, antigamente, você tinha um pneumotórax hipertensivo, vinha aqui no 2º espaço intercostal. Eu sou dessa época. Felizmente para você voltou, tá? Então agora você não vai estar mais errado. Beleza. Tá? Não, mas eu estava ciente que tinha mudado, mas agora eu estou ciente que mudou de volta. Exato. Então a atualização da 11ª edição é que você pode ou fazer no 2º espaço intercostal linha hemiclavicular, ou pode fazer no triângulo de segurança no 5º espaço intercostal. Tá. As duas formas são válidas. Você tem que descomprimir. Tá? Essa foi a mudança. Essa é a prioridade, né? Essa é a prioridade. O que é que tem uma pequena mudança no texto, que a gente está usando cada vez drenos menores. Então, na 10ª edição, a gente utilizava drenos de tórax com tamanho de 28 French, aproximadamente. Tá. Já tinha reduzido aí de um super calibroso, que media 36 French, 38, para 28. Tá. Aqui, já está no texto do ATLS,
que para um pneumotórax hipertensivo, você pode usar um dreno bem mais fino, que é um dreno de 14 French. Isso é mais suficiente. É aquela coisa, né? Se o Gelco já descomprime, né? Não precisava de um tubo tão calibroso, né? É o tubo calibroso. Quem já viu um pneumotórax hipertensivo, eu já tive essa oportunidade. Você coloca o gel que faz tss, e o paciente melhora instantaneamente. Exatamente. Você transformou um pneumotórax hipertensivo num pneumotórax simples. Exatamente. E aí lembra, descomprimiu, seja com o gelco, seja com a agulha, seja com a toracostomia digital, descomprimiu, próximo passo é drenar o tórax. Boa. E aí drenar o tórax continua sendo no quinto espaço intercostal, entre a linha axilar anterior e média, o triângulo de segurança. Isso aí não mudou, não inventem moda, tá? Desculpa, não sei se tem isso, mas qual é o racional dessa mudou e desmudou? Qual foi? Porque eles acharam que estava retardando o tratamento? Não, o que aconteceu? A mudança na 10ª edição aconteceu por quê? Principalmente nos Estados Unidos, que o paciente ele tem uma parede torácica maior, percebeu-se em estudo que cerca de 50% das toracocenteses realizadas aqui no segundo espaço intercostal linha clavicular não chegavam até o espaço pleural. Então eles mudaram para o quinto espaço, que é uma parede torácica onde tem menos musculatura, é mais fina. Entendi. Só que viu, depois de vários anos da 10ª edição, que isso não mudou a efetividade. Entendi. Então por isso agora voltou também a possibilidade de você fazer no segundo espaço intercostal. Qual que é o racional? Se pegar um paciente magro, como você, André, você pode fazer no quinto ou no segundo. Não muda nada. Agora, se pegar um paciente que é crossfiteiro, tem um peitoral muito enorme, você não vai fazer no segundo espaço intercostal, você vai dar preferência ao quinto. Entendi. Então o racional é o tamanho do tecido para você conseguir de fato chegar ali no espaço pleural ali, né? Na nossa prática, a gente usa gelco 14, que tem uns 5 centímetros de comprimento. Isso é curto. O ATLS ele recomenda até utilizar agulhas apropriadas para descompressão, que vão ter aí uns 8 centímetros, a gente não tem. Aqui no Brasil não é comum. Entendi. Tá? Mas é esse o racional. Muito bom. Esse aqui é Med Test Pills, gente. Eu aprendo e você aprende. Estou aprendendo um montão aqui, espero que vocês também. Boa. Então, outra mudança, essa aqui é importante, tá? Preste atenção. Por quê? Fazia anos, até quando eu já era preceptor, eu falava, esquece a tabela de choque hemorrágico, porque não faz sentido. Você vai decorar um monte de valor que vai importar para você são os sinais clínicos e os sinais hemodinâmicos do paciente. Só que aí você tinha choque hemorrágico 1, 2, 3 e 4, ficava muito na dúvida entre o 3 e o 4, tá? Acabou isso aí. Agora, o choque hemorrágico ele vai ser dividido em leve, moderado ou grave. Boa. Tá? Boa. Basicamente, o choque hemorrágico leve, você tem um sangramento, mas não tem nenhuma repercussão clínica evidente. Maravilha. O paciente não está taquicárdico, o paciente não está hipotenso, o paciente não tem rebaixamento do nível de consciência, não tem alteração do débito urinário, nada. Perfeito. O moderado, ele já tem uma redução no base excess da gasometria arterial, ele pode ter uma redução do débito urinário. Certo. Tá? Talvez eu precise operar esse sangramento. Talvez eu precise transfundi-lo. Perfeito. Mas ele não está hipotenso. Ele não tem uma taquicardia significativa. Tá? E o choque hemorrágico grave. Então, dá para dizer que o moderado é aquele choque que no exame físico eu ainda não tenho uma evidência clara. Eu vou ter que me pautar por parâmetros um pouco mais minuciosos, tipo diurese, gasometria arterial, ou seja, eu não vou, se eu olhei e vi que ele está hipotenso, que ele está taquicárdico, já é grave, é isso? Choque hemorrágico grave. Boa. Tá? O grave, o clássico, aqui a gente tem a definição. Ele vai estar hipotenso, pressão arterial sistólica vai estar menos que 90, que era um dado que faltava na 10ª edição, ficava nebuloso esse dado. Então a pressão vai estar menor do que 90 a sistólica e ele vai estar taquicárdico, com a frequência cardíaca maior do que 120. Obviamente vai ter um base excess mais reduzido, menor do que 10, ou até mais baixo. Ele vai ter um sangramento que provavelmente vai precisar ser operado, que se não for operado ele vai morrer. Boa. Tá? Boa. Então assim, choque hemorrágico moderado, tem uma taquicardia leve, até 120, e a pressão sistólica é maior que 90. Perfeito. Pode até estar mais baixa, pode estar 100, 110. Perfeito. Choque hemorrágico grave, frequência cardíaca maior do que 120 e pressão sistólica menor que 90. Então não é para ter dúvida mais. Perfeito. Tá? Muito bom. Acho que eu sempre falo isso, a gente traz muita atualização aqui no Med Test Pills e eu sempre fico tentando pensar assim, qual foi o racional, porque isso ajuda a entender. Né? E aqui nitidamente é um caso de simplificação. Se tem uma classificação complexa
e que não desencadeia uma conduta diferente, é uma classificação ruim. Exatamente. Né? Então, assim, aqui não. Você tem uma que não tem nenhuma alteração do exame físico, tem um que você tem parâmetros ali como débito urinário, que são parâmetros mais intermediários, e tem outro que você olha para o paciente e fala, não, esse paciente aqui é grave, eu tenho que atuar porque ele pode morrer. Então, é uma classificação que ficou muito melhor e até mais fácil para o aluno que está assistindo levar isso para a prova. Com certeza. Maravilha. Boa. Vamos em frente. E aqui, uma alteração polêmica, que aí pode cair mais na prova de vocês, que é em relação à reposição de volume no queimado. O que a gente sabe? Que o queimado, ele é tratado como um politrauma. O queimado tem muita perda de líquido para o terceiro espaço. Por isso que o nosso foco é dar volume. No início, a gente dava muito volume, com a fórmula de Parkland original. Fazia 4 ml por quilo por superfície corporal queimada e dividia isso para 24 horas, sendo a primeira metade em 8 e o resto em 16. Certo. A gente já evoluiu na 10ª edição para um volume menor. Fazia 2 vezes o peso corporal, vezes a superfície corporal queimada, e fazia da mesma forma, metade em 8 horas, o restante da metade nas próximas 16 horas. Certo. Aqui eles simplificaram, do jeito que você gosta. Boa. Tá? Porque o foco, pessoal, é dar volume. Então, inicialmente, a gente até tem uma referência dependendo da idade. Então, adultos, adolescentes maiores que 13 anos, a meta inicial é dar cerca de 500 ml de uma solução cristalóide por hora. Então, definiu-se um fluxo aí para você dar de volume. Boa. Tá? Se for menor, entre 6 e 12 anos, você vai dar metade, 250 por hora. E se for menor do que 5 anos, você vai dar 125 ml por hora. Perfeito. Ah, mas aí eu vou fazer isso eternamente? Não. Qual que é a nossa meta? É o débito urinário. Muito bom. Então ficou mais simples. Ficou mais simples. E aqui ele colocou ali ringer lactato, predileção por solução balanceada sempre que possível, é isso? A opção é ringer lactato. Beleza. Tá? A gente não usa solução cristalóide porque os volumes ainda são altos. Perfeito. Você pode ter uma acidose hiperclorêmica, Perfeito. então a gente não usa. Eu, como nefrologista, já estava com medo da acidose hiperclorêmica e a gente tem usado cada vez mais, sempre que possível, ringer lactato mesmo. Recomendação é ringer lactato. Maravilha. Tá? E aí, a gente mudou agora a forma como a gente calcula o volume. Então, a gente não calcula volume mais para 24 horas. Tá. A gente calcula o fluxo por hora inicial e depois vai ajustar pelo débito urinário, como eu comentei. Nós temos aquelas referências que vimos no slide anterior, mas a gente pode ser um pouquinho mais preciso para evitar hipervolemia e para evitar hipovolemia, tentar chegar no débito urinário desejado. Tá? Beleza. Como é que a gente calcula? Para o adulto, parece igual, né? 2 ml por quilo por superfície corporal queimada, queimaduras de 2º e 3º grau. Lembra que não entra 1º grau, tá? Isso parece o Parkland, só qual que é a diferença? E é aí que pode pegar o aluno que está despreparado. A gente não divide mais para as 24 horas e faz metade em 8, metade em 16. A gente pega esse cálculo, 2 vezes o peso corporal vezes a superfície corporal queimada e divide para infundir em 16 horas. Perfeito. Esse cálculo vai me dar o fluxo que eu vou dar de volume na primeira hora. Tá. Passou da primeira hora, a minha reavaliação já é pelo débito urinário. Boa. Tá? Para o adulto, que tem uma queimadura térmica, não queimadura elétrica, a meta é de 0,5 ml por quilo por hora. Perfeito. Eu estou dando esse volume que eu calculei por essa fórmula. E está dando 1 ml por quilo por hora, reduzo 30% e reavalio na próxima hora. Tá. Ainda deu 0,7 ml por quilo por hora, reduzo 30% do meu fluxo. Tá. Chegou próximo de 0,5, é isso que eu vou manter. Maravilha. Mesma coisa, estava baixo, aumenta 30%. Uhum. E aí eu vou titulando. Sempre 30% para baixo ou para cima? Sim. Legal. Tá? Mas aí é um número empírico, isso é só para a gente ter uma referência. Com certeza. Tá? Crianças, 3 ml vezes o peso, vezes a superfície corporal queimada, dividido por 16. E o raciocínio igual, só que a nossa meta muda. A meta de débito urinário para criança é 1 ml quilo por hora. Tá? Mas o funcionamento da titulação e do fluxo é igual. Perfeito. E lembrem-se que queimadura elétrica, aí a gente vai dar um volume maior. Então, volta a ser 4 ml por quilo por superfície corporal queimada, divide por 16, acha o fluxo por hora e vai titulando igual, como nós fizemos anteriormente. Perfeito. Tá? E aí tem ali que 1 a 1,5 ml por quilo por hora até que a urina esteja clara, esteja sem pigmento. Exatamente. Você que é nefrologista sabe das complicações de uma queimadura elétrica, de mioglobinúria, de rabdomiólise. Rabdomiólise, principalmente na fase aguda, a hidratação ela é importante para prevenir a lesão renal. Então, acho que
deve ser por isso, né? Exatamente, por isso mesmo. Maravilha. Pessoal, antes da gente continuar, eu quero convidar você para conhecer o curso extensivo R1. Um curso completo com o que há de melhor para a preparação para a residência médica. Além disso, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa plataforma MedTask, uma plataforma tecnológica com inteligência artificial, com trilha de questões pré e pós-aula, além, é claro, de aulas direto ao ponto, com os professores que são professores nas principais instituições do nosso país. Além disso, a nossa plataforma conta com flashcards e um dashboard para você acompanhar e identificar aqueles seus pontos fracos e aqueles seus pontos fortes. Então, se você quer ter o que há de melhor na preparação para a residência médica e conquistar aquela tão sonhada vaga de residência médica, escaneie aqui o QR Code e aproveite. Muito bom, então agora com essa aula que eu aprendi um monte, que eu já sei que eu tinha falado, não é a alternativa A correta, vamos lá para a resolução. Eu quero aproveitar, gente, antes da gente matar essa questão, para convidar você que chegou até aqui, curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com aquele seu amigo que está estudando para a prova de residência com você, porque a gente tem conteúdos relevantes toda segunda-feira, às 20 horas, a gente tem um encontro marcado aqui no MedTask Pills. Vamos lá para a questão. Então vamos lá. Então, revisando a questão, vamos tecer alguns comentários. Um homem de 26 anos foi trazido pelo pronto-socorro após ser atropelado por uma composição ferroviária. Tem uma amputação traumática do membro inferior esquerdo ao nível proximal da coxa. Então, lembrem-se, tá? Amputações traumáticas geralmente vão cair naquele cenário de exsanguinação. Perfeito. Tá? Ainda mais na coxa, que tem a artéria femoral. Exato, nível proximal, né? Já dá para saber que é grave, né? Exatamente. Na admissão, ele está inconsciente, um Glasgow de 6. Como o André falou, Glasgow menor igual a 8 é igual a intubação. Você não está errado. Mas no trauma, ele tem uma coisa que mata mais rápido, que é a exsanguinação. Maravilha. Tem palidez cutânea, extremidades frias, sudorese, pulso filiforme em carótidas e ausência de pulso radial. Percebam que é ausência de pulso periférico, então ele não está parado, hein? Ele está quase morrendo. Está quase morrendo. Está quase morrendo. Está mais para lá do que para cá, de fato. Tá? Na hemodinâmica dele, a gente vê um paciente bastante hipotenso, bastante taquicárdico. Aqui não tem dúvida, é um choque hemorrágico grave. Só que é mais grave que isso. É uma exsanguinação externa. Perfeito. Então é o X, tá? Maravilha. Vamos ver as alternativas, agora qual que é a mais correta. Então, ó, se a gente tivesse engessado na 10ª edição, a resposta aqui seria garantir a via aérea, porque o A vem primeiro, tá? Mas a gente sabe que tem uma coisa que mata mais, que já existia no PHTLS, no pré-hospitalar, e que agora está no ATLS. Então, via aérea, diante de uma exsanguinação externa, vem depois do controle dessa exsanguinação. Perfeito. Então, garantir a via aérea com intubação orotraqueal devido ao rebaixamento de consciência é uma conduta adequada, mas não é a prioridade. Tá? Alternativa B, avaliar a permeabilidade das vias aéreas e iniciar oxigênio suplementar. Também está na avaliação primária, mas não é a prioridade. Perfeito. Iniciar infusão de cristalóides e transfusão sanguínea rápida, priorizando o volume. Esse paciente talvez, é bem provável que precise. Afinal, ele tem um choque hemorrágico grave e, muito provavelmente, vai ter indicação de transfusão maciça. Só que, de novo, a prioridade é parar o sangramento, é o stop the bleeding. Perfeito. Que é a alternativa D. Controlar a hemorragia sanguinante com aplicação imediata do torniquete proximal à amputação. Lembrem-se, pelo menos 5 centímetros, de preferência não mais que isso, para evitar a lesão do resto do membro. E aí, depois que você controlou a hemorragia sanguinante, você vai continuar o ABCD normal. Muito bom. Então, resposta correta, alternativa D de dado. Ficou mais claro? Muito mais claro. Então, Joris, realmente, foi literalmente uma aula. Eu aqui relembrei, você sabe que eu adorava trauma, assim, quando eu estudava, quando eu estava no 5º ano, eu ia fazer cirurgia, eu estava definido. Depois eu acabei mudando para a clínica, e o que eu mais gostava era justamente a parte de trauma. Eu acho que, foi super legal para mim fazer essa revisão, agradeço muito a sua participação. Quero convidar aí todo mundo, gente, para quem ainda não segue, olha lá, Grupo MedTask, o meu Instagram e o Instagram do professor Joris. Muito obrigado, espero você aí para próximas edições. E você já sabe, gente, toda segunda-feira a gente vem aqui trazer um tema quente, uma revisão como essa, em pouco espaço de tempo, muita informação.
Aproveito para falar aqui, gente. Ficou alguma dúvida, alguma coisa não ficou claro? Comenta aqui. Tem algum tema dentro da cirurgia? Quer que o professor Jones volte aqui para falar sobre um tema? Também comenta aqui que a gente vai ler e vai fazer um episódio só para você. Até mais, pessoal!